Bom dia pessoal. Vamos para a segunda live deste quadro que a gente está falando sobre tarô e bruxaria, tarô e várias coisas, tarô e mitologia. A gente trata de vários assuntos aqui, mas estamos tratando do tarô das deusas universais, onde ela, a autora Maria Carati, traz uma deusa, uma mitologia para cada arcano de várias mitologias diferentes. Já analisei os 22 arcanos maiores e eles estão aqui no feed do Instagram, mas também estão lá no nosso canal do YouTube. E semana passada fizemos As de Ouros e a deusa Fortuna, e agora vamos para 2 de Ouros e as deusas Emera e Nyx. E esta carta é uma das minhas preferidas deste naipe. Eu tenho várias cartas preferidas deste baralho, né? Ele é lindo inteiro. Contudo, tem algumas que são maravilhosas e que pegam a gente mais do coração, né? Ela tá de cabeça para baixo. Mas no desenho é quase a mesma coisa, né? Justamente por ser o 2 de Ouros. Olha que linda, gente. Emera aqui, a senhora do dia, e a noite, Nyx, a senhora da escuridão, né? Ambas são gregas. E vamos fazer como sempre fazemos neste quadro. Primeiro vamos falar do arcano e depois a gente fala das deusas, ok? E no decorrer aí do vídeo eu vou mostrando a carta novamente para vocês. E antes de mais nada, eu gosto sempre de trazer para vocês também o arcano tradicional, né? Pra gente fazer aí uma comparação. Aqui nós temos o tarô de Rider-Waite-Smith, né? Ele é moderno, então nós temos aqui pra gente fazer essa comparação. Aqui temos um tarô transcultural, um baralho transcultural que traz uma mitologia, uma história, né? Um contexto diferente que muda a iconografia da carta completamente. E aqui temos, então, o baralho mais moderno, com um simbolismo mais tradicional. Ambos são 2 de ouros. Então, o que significa o 2 de ouros, né? O 2 de ouros, pessoal, ele é o equilíbrio das coisas, a dualidade, as dualidades, os opostos. Ele vem caracterizar um momento onde nós precisamos lidar bastante com o nosso jogo de cintura. Lembrando que o naipe de ouros, elemento terra, é tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que a gente toca na nossa vida, todo o movimento e tudo aquilo que a gente constrói, materializa, né? Tudo aquilo que a gente consegue consumar aqui na matéria. Logo, o 2 de ouros, ele é a capacidade que nós temos de lidar com os opostos na nossa vida. Em muitos momentos, opostos esses que, não sendo conflitantes, e sim complementares, não excluem o fato de serem desafiadores no nosso caminhar. Então, é a capacidade humana de lidar com essas oposições, é a capacidade humana de lidar com esses desafios, mas ainda assim mantendo o sucesso das coisas, ou no mínimo o equilíbrio das coisas, certo? Pois, se a gente tem esse jogo de fluidez, se nós temos esse jogo de cintura, se nós somos aí flexíveis para lidar com os desafios da vida, a gente consegue equilibrar as coisas muito melhor. Por mais que as coisas estejam desafiadoras, mais difíceis, nós conseguimos lidar com fluidez, com flexibilidade. Então, aqui na carta, a gente consegue ver isso muito claramente, né? Aqui nós temos vários simbolismos de fluidez, de movimento, de equilíbrio e de mutabilidade, obviamente. Quando a gente vê a lemniscata, né, que é o símbolo do infinito, aí o 8 deitado, é justamente isso que a gente está vendo. O movimento do ir e vir, o eterno movimento, e não a estagnação. Então esse arcano ele vem falar que, muito embora estejamos falando de um naipe de terra, que às vezes a gente tem uma pré-concepção de um naipe mais quadrado, mais rígido, mais inflexível, o 2 de ouros vem falar para nós que ainda assim é movimento, ainda assim temos as flutuações das coisas, mas ainda dentro disso precisamos ter a capacidade de dançar com essa mutabilidade, com esses ciclos da Terra, né? Ciclos da Terra no sentido
geral, então a dança das estações, né? As horas do dia, as horas da noite, esse jogo de trocas dessas energias compostas que formam todo o nosso ambiente. Lembrando que estamos falando de um naipe de terra, de concretizações, mas essas concretizações elas precisam vir por meio do equilíbrio dessas energias opostas, mas que na verdade se complementam. O que quer dizer quando a gente fala que essas energias são opostas e que na verdade se complementam? E nesse ponto a gente pode até mesmo fazer um paralelo com as deusas deste arcano no tarô das deusas universais, né? Mas a gente vai falar das deusas já, mas a gente pode fazer um paralelo. Por quê, né? Quando a gente fala desse complemento, porque é a gente entendendo que a gente precisa dar vazão aos extremos desse movimento do dois de ouros de forma equilibrada, mas diferente em cada ponto. Então, na hora que é noite, e daí a gente coloca o sentido da mitologia de Nyx, representada neste baralho, a gente precisa dar vazão a esse descanso, para que no dia êmera a gente tenha produtividade, a gente vá para a vida, a gente corra atrás dos nossos objetivos, tenhamos ideias claras e etc. Obviamente que é um exemplo da vida prática Ouros Terra, né? Onde a gente traz para o nosso cotidiano, para a nossa realidade, esse ensinamento. Né? Então, é a gente entendendo que precisamos lidar com os opostos, precisamos trabalhar com os opostos, mas dentro das suas flutuações, porque ele nunca vai parar de acontecer. Né? E o dois de ouros na nossa vida fatídica, ele é os nossos desafios. Ele é, às vezes, as coisas que não conversam entre si, para as nossas concretizações, para os nossos planos. E a gente precisa ter jogo de cintura, a gente precisa ter sabedoria para ainda assim continuar lidando com esses dois extremos, que na verdade ensinam muito para nós. Ensinam esse eterno movimento. Precisamos ser equilibristas o tempo todo, né? E é por isso que num simbolismo mais tradicional, a gente vê aqui que ele parece estar dançando, né? A gente tem um mar, a gente tem barcos, né? Então tá sempre esse movimento do mar, esse movimento da onda, ou seja, embora a gente esteja falando de um naipe de ouros, terra, a gente não tá falando de um arcano que fala sobre estagnação ou um arcano que fala sobre firmeza no sentido de fincar os pés na terra e não se movimentar de jeito nenhum. Muito pelo contrário, a gente está falando de um arcano de terra que traz a lição do movimento, das transições, dos ciclos e da importância da gente sempre estar no meio disso também, mas estando trabalhando com as duas polaridades dentro da movimentação, às vezes de uma movimentação até mesmo emocional, como a gente vê aqui, porque é um mar, né? Água, emoção, e ele parece estar dançando. Por isso que eu disse, né? A gente dança com as energias da vida, né? Nós estamos dançando com esses opostos, que se a gente souber aprender com eles, a gente aprende a fazer a união desses opostos que sim, são complementares. E desta maneira, então, a gente consegue um equilíbrio maior, até mesmo para a gente concretizar, né? No naipe de ouros, terra. Basicamente, como eu falei para vocês já na live anterior, basicamente os arcanos menores, eles são mais concisos, né? Pois eles falam dos mistérios menores. Eles falam de coisas específicas dentro da nossa caminhada, dentro de uma jogada, são os fofoqueiros das coisas. Os mistérios maiores estão nos arcanos maiores, onde a gente tem aí uma gama de assuntos e uma série de significados para que a gente possa explorar. Os arcanos menores são mais pontuais e a gente consegue pontuar realmente melhor a área de atuação e seu significado. Basicamente, o dois de ouros, ele é isso. A flexibilidade diante da vida, a nossa capacidade de lidar com os opostos, com os desafios, aprendendo com o tempo que a gente nunca vai se livrar deles e que a gente precisa unificá-los, aprender a complementar, né? A fazer essa complementariedade, essa união que existe entre o branco e o preto, o dia e a noite, e todos os opostos e situações que se concretizam na nossa vida em forma de desafio. Entender que isso é um aprendizado para que a gente saiba dançar melhor com a vida.
que a gente precisa, inclusive, aprender a lidar com as flutuações das nossas emoções dentro das concretizações e momentos conflitantes dentro da nossa vida que nos desestabilizam, né? Dentro de um simbolismo tradicional, moderno, a água e os barcos são justamente isso. O 2 de ouros é a vida acontecendo, é o movimento. Lá atrás nós temos então o pano de fundo das emoções, da água, né, que podem te desestabilizar dentro das suas concretizações, no seu percurso, na sua jornada de aprender sobre como lidar com esses opostos e esses desafios. Se você se permitir afundar nesse mar das suas emoções, isso vai te fazer perder o passo da dança. Então, o 2 de ouros, ele também vem falar desse jogo de cintura, esse jogo de flexibilidade que a gente tem que aprender para dançar com a vida de forma equilibrada, aprender a lidar com os ciclos. E dentro do baralho das deusas universais de Maria Karate, então, o 2 de ouros é retratado por duas deusas gregas maravilhosas, né? Hêmera, a senhora do dia, do tempo diurno, e Nix, a senhora da noite, né? Olha que coisa maravilhosa. Essa carta é absolutamente linda. Eu lembro até hoje de um ritual que eu fiz com essas duas deusas, quando eu estava fazendo um trabalho ritualístico de conhecer e celebrar cada deusa desse baralho, né? Não terminei, obviamente, mas fiz muitas. Era aleatório, né? Eu tirava ela e falava, dessa vez eu vou celebrar o meu esbá com essa deusa aqui, né? Eu embaralhava, tirava, daí saía a deusa lá e eu fazia, ritualizava com aquela deusa e sempre aprendi muito, né? Aprendi muito também para o tarô, né? Para este tarô, para eu me aprofundar nesses significados, né? Que inclusive muitos eu passo aqui para vocês. Então, lembro muito desse ritual que eu fiz com elas. Foi um esbá que eu fiz um pouco de manhã, assim, e um pouco à noite, né? Foi um ritual que eu fiz em duas partes, pois eu fiz a primeira parte para Hêmera e a segunda parte de noite para Nix. Elas são mãe e filha, essas deusas. Elas são maravilhosas, né? Então, Nix, a senhora da noite, e ela é uma senhora primordial, né? Da cosmogonia primordial grega. Ela foi citada por Hesíodo na Teogonia, né? Então, ela é a senhora, é isso mesmo, Hesíodo? Exatamente, né? Queria confirmar para não passar a informação errada, né? Ela foi citada na Teogonia, né, por Hesíodo. Ela é uma senhora do cosmos universal, né? Dizem alguns que ela é filha do caos, do vazio, mas ela não tem muitos parentescos, né? Ela é a senhora da escuridão, da noite, né? Do brilho da noite, daquela escuridão penumbra, né? E ela é uma senhora primordial aí. E não, ela, por ser uma força cósmica, ela não tem muitos parentescos. Então, assim como muitos outros deuses primordiais da Grécia, assim como o próprio Caos, assim como o próprio Cronos, né? Nós temos aí Nix. Hoje em dia, a gente não vê muitas fontes, nem muitos cultos com relação a essa deusa, justamente por ser uma deusa muito antiga e da raiz muito antiga, realmente, dos gregos. E pode ser que ela nem seja grega, né? Como a gente não tem muitos registros, é muito provável que ela nem seja grega. Mas, segundo os gregos, ela é muito antiga, tá? Ela faz parte aí dessa força cósmica original, né? Ela é tão original que ela mora no Tártaro, que é uma das faces, né? Um dos níveis ali do Hades, né? Então ela mora no Tártaro, assim como ela e seus filhos, né? Ela tem muitos filhos, e ela mora no Tártaro com seus filhos. E durante o dia ela fica no Tártaro e durante a noite ela vem puxar a sua carruagem pelo céu. A sua carruagem negra com 2 cavalos negros, e ela puxa essa carruagem do céu trazendo a noite, né? Dizem que seus cabelos são negros também e que ela carrega um manto estrelado, que é todo o firmamento, né? É muito bonito, né, ver assim, se a gente for pensar, se a gente for parar para refletir assim, caramba, como era bonito, né? A gente
enxergar a vida, o mundo dessa maneira, muito poético. Hoje, a gente fala, ai, que lindo que é a ciência, isso é ótimo, e eu amo a ciência, amo muito, muito. Sou muito fã de estudos científicos, estou sempre procurando algum estudo científico. Mas se a gente for parar para refletir, como era bonito quando a ciência era vista de maneira diferente. Quando a ciência era entendida de maneira diferente, né? Quando isso que a gente está vendo hoje, agora, esse mito de Nix e Emera, quando era entendido de maneira poética. Que lindo que deveria ser, né? Hoje a gente vê assim e fala, ai, que lindo que é, né? Então, gente, Nix, ela é mãe, né, de diversas divindades, como eu estava falando. E ela mora no Tártaro, junto com os seus filhos, né? Só que ela é uma senhora, mãe, que não se sabe, não se tem certeza se ela é mãe sozinha ou se realmente esses filhos têm um pai. Em algumas fontes mitológicas, a gente encontra que os filhos de Nix, eles são, né, junto com Érebro, que é a escuridão. Quando eu estudei essa deusa pela primeira vez, isso me pegou bastante, porque quando a gente estuda sobre Nix, a gente vê que ela é a escuridão, que ela é a noite, né, que ela é toda essa questão da sombra, de tudo que está oculto. E quando a gente fala de Érebro, a gente pensa que ele é a escuridão também, né? Então isso dá um bug assim na nossa cabeça. Não, mas qual é a diferença, né? Qual é a diferença entre a escuridão de Nix e a escuridão de Érebro? Né? E eu ficava refletindo sobre isso, tentando chegar a uma conclusão. Uma das conclusões que eu cheguei foi que, na realidade, a gente cai naquela questão de que essa deusa é antiga demais, né? Essa deusa, ela pode ter vindo de um culto muito mais antigo, e existem outras deusas também de cultos mais antigos, né? Outras culturas, inclusive pré-gregas mesmo, que não necessariamente essas deusas elas necessitavam de um consorte. Não necessariamente essas deusas precisavam de um marido. Muitas das vezes essas culturas elas eram matrilineares e matrifocais, portanto a mulher, né, era o ser de liderança dentro daquele clã, daquela sociedade, dentro daquela cultura, e não necessariamente ela precisava ser casada, ou então ela podia ser casada com quem ela quisesse, fosse homem, fosse mulher, ou então ela poderia ser casada com mais de um homem, ou mais de uma pessoa, né? Então, muito comum isso dentro de sociedades matrilineares mais antigas. Partindo do preceito de que existem algumas mitologias, né, algumas fontes mitológicas que falam que Nix é casada e tem filhos, e outras falam que já não, que esses filhos vieram dela tão somente, que ela é uma mãe autogestada, a gente pode tirar a conclusão de que esse mito foi modificado com os anos, né? Esse mito foi modificado com os anos e, obviamente, assim como acontece com muitos mitos gregos, principalmente de deusas, né? Foi retirado ali um poder feminino, talvez, né? Obviamente, a necessidade de um deus, a necessidade de um consorte, a necessidade de um homem, a necessidade de um pai, a necessidade. Então, essa é uma forma da gente enxergar por esse viés político, né? Esse viés que realmente aconteceu, político e histórico. Exatamente por isso, Nix e tantas outras deusas podem ser apresentadas ou não com consortes, com maridos, né? E exatamente por isso também unificaram as coisas. Então, tanto ela é a escuridão quanto ele é a escuridão. Então, pode vir também historicamente de uma divindade que não necessariamente é masculina ou feminina, é uma divindade que não tem muito gênero, por ser uma divindade muito antiga. Então, existem muitas coisas que a gente tem que pensar e pesquisar quando a gente fala que são divindades antigas, divindades que são da cosmogonia primordial, original daquela cultura, daquela civilização, como é o caso de Nix, que simboliza a própria noite, a própria escuridão, né? Exatamente, a Grécia, da qual todos conhecemos hoje, ela é muito patriarcal, sim, né? Inclusive, eu amo a Grécia, amo os gregos, amo de paixão, assim. Contudo, existiam culturas pré-gregas que eram muito menos patriarcais, né? Que eram inclusive matrifocais, na verdade, que a Grécia veio e colocou ali um patriarcado, né? A gente fala das deusas gregas, dos mitos gregos das deusas, mas são mitos também que a gente precisa filtrar para ler. Que a gente precisa fazer isso que eu estou fazendo aqui, né? Vamos pegar essa parte. Então, peraí, o que aconteceu? Por que tem divergência?
entre essa versão e essa versão? Ah, às vezes é só a visão daquele filósofo da época, né? Sim, às vezes é. Mas para a gente saber diferenciar o que é visão, o que é uma história que foi colocada outra por cima por questões políticas, por questões misóginas, machistas e etc., de controle de massa, né? De controle desse conhecimento para o futuro e para favorecer a construção de outras religiosidades, a gente precisa fazer este filtro. A gente precisa pesquisar com esses olhos, né? Principalmente, como eu disse, quando a gente fala de divindades muito antigas e que representam esses princípios tão primordiais, como a noite, né? Às vezes a gente tem que pensar como aquelas pessoas que chegaram à conclusão de que a Nix é a noite. Não, peraí. Como era para eles pensar na noite? Hoje a gente sabe o que é a noite, né? Então, como que era para eles essa personificação desse fenômeno natural? Então, a gente precisa, né, e dar uma viajada às vezes mesmo, né? Misturar um pouco do conhecimento teórico que a gente pesquisa, com algumas questões filosóficas que a gente precisa também pesquisar, com outras questões de experiências nossas, de outros conhecimentos que a gente consegue agregar, né? Então, dessa maneira a gente consegue chegar numa profundidade maior dentro de uma divindade que é tão difícil de achar informações. Então, gente, dentro desse debate, se Nix é ou não casada com Erebro, né? Se ela é mãe autogerada ou não, o fato é que ela é mãe, né? O fato é que ela é mãe. Acho que os mitos sobreviveram pela beleza e pelos grandes. Eu também acho. Inclusive, eu adoro ler filosofia, né? Os clássicos, justamente por isso. Que a gente consegue extrair muita informação, né? Dessas fontes filosóficas, né? Exatamente. E até essas fontes filosóficas que o patriarcado, né, abafou dentro da Grécia, a gente precisa ainda filtrar. Até essas fontes clássicas que são boas da gente ler, para que a gente aprenda sobre os deuses, ainda assim a gente tem que ler filtrando, né? Sim, ela é uma supermãe. Nix é uma supermãe, né? Porque ela, independente de ser com pai ou não, ela é essa senhora que é o aconchego da escuridão. Ela é essa senhora que é o aconchego do silêncio, né? Que é o momento onde nós repousamos, é o momento onde descansamos, é para onde vamos, né? E também ela é a senhora da vida, morte e renascimento, obviamente, né? Porque ela é aonde também nós nos encontramos quando vamos para os braços da morte, né? Para o sono eterno, para a escuridão, né? Então também é uma analogia, tanto que ela é mãe de Hipnos. Hipnos é um de seus filhos, né? Então ela é mãe de Éter, Êmera, que é a deusa que vamos falar também com ela, que está aqui retratada nesse baralho das deusas universais, tá? Êmera aqui, a filha dela também. Hipnos, Thanatos, né, que é a morte. Momo, ou Momô, não sei, não conheço essa divindade. Nêmesis, que também é uma divindade maravilhosa, primordial também. Ela, Nix e todos os seus filhos são esses seres muito primordiais. São esses seres viscerais que personificam coisas muito selvagens e muito naturais, né? Da vida, do mundo. Eris, Apate, Philotes, Geras, que é a geração, né? A idade geracional. Moros. Eu conheço alguns, não conheço todos. Então anotem, depois vocês pesquisem por vocês mesmos os filhos de Nix, que é muito interessante, porque daí a gente consegue entender muito mais aquela divindade. Quando a gente fala que uma divindade tem filhos, a gente quer dizer que ela tem ramificações, ela tem expressões dentro das suas características, dentro da sua atuação, né? Então, é necessário que é legal a gente pesquisar os filhos dessas divindades, porque daí a gente consegue entender quais os raios de atuação dela, né? Como, por exemplo, ela é a mãe da noite, ela é a senhora da escuridão, mas ela é mãe de Êmera, que é o dia, que são as horas diurnas, né? A Êmera, o nome dela, que é um nome grego já, eu aqui já dando spoiler, né, sobre a próxima deusa, mas Êmera, o nome dela significa luz noturna, luz diurna.
horas do dia. Emera ou Emera, né? Então tem muitas formas de se falar o nome dessa deusa. E ela é uma deusa fenomenal, que tem um brilho realmente intenso, né? Então Nyx, ela é mãe. Nyx, que é a escuridão, ela é mãe do dia, das horas diurnas. Olha só como a gente entende muito bem algumas questões essenciais dessa deusa, de Nyx, no caso. Por quê? Porque ela é filha do dia, né? Então, na escuridão é que a gente encontra muito da nossa própria luz. Tanto que Nyx, às vezes, é representada com tochas. Mas não para iluminar o caminho, assim como Hecate, por exemplo, mas sim para iluminar a escuridão. E iluminar o caminho é diferente de iluminar a escuridão. Porque o caminho pode estar escuro, pode. Enfim, eu vou iluminar esse caminho para que eu percorra, para que eu caminhe. Se eu estou na escuridão, é independente se eu estou parado, se eu estou andando, se eu estou dentro de mim, se essa escuridão é fora de mim. Então, muitas das vezes, Nyx, em algumas representações, é representada assim, como eu falei, puxando uma carruagem de corcéis negros, né? Com um manto negro estrelado, de cabelos longos, negros. Em muitas representações, ela própria é negra, né? Muito parecida, inclusive, com uma deusa do firmamento egípcio, que agora eu não vou me lembrar o nome. Não vou me lembrar o nome. Eu acho que é Nut, mas não tenho certeza, né? Mas existe uma deusa no panteão egípcio que o corpo dela é o céu. Então, nas representações dela, ela é toda azul, brilhante, cheia de estrelas. Em muitas representações, Nyx também é representada dessa forma, tá? Representações, inclusive, mais antigas, né? Porque ela é escuridão. É Nut, né? Então. É, ela é mais antiga, ela é escuridão, então ela é representada também nessa tonalidade mais escura, né? Lembrando o céu noturno, um azul noturno, né? Estrelas. Então, mas em muitos momentos ela também é representada com tochas, para iluminar a escuridão dentro de nós, a escuridão mental, a escuridão do nosso inconsciente, né? Dentro de nós encontramos a luz, mas também após uma noite de descanso, após uma noite de tormenta, após uma noite de desafios, a gente sempre vai encontrar a luz do novo dia, a luz da nova chance, a luz de poder fazer de novo, a luz porque eu acordei novamente. E aí temos os ciclos representados de vida, morte e renascimento, de ação e repouso, para que você volte a agir novamente. Da noite escura da alma, né? Nós que somos bruxas e bruxos, falamos muito, né? Sobre essa questão da noite escura da alma, do momento onde enfrentamos as nossas sombras internas, né? O que são as nossas sombras? São os nossos eus desconhecidos, invisíveis para nós. Os eus não trabalhados, os eus não curados, né? Que faltou um pouco de olhar para esses nossos eus. Então são as nossas sombras, facetas de nós mesmos que são um pouco desafiadoras. Assim como vem dizer o 2 de ouros, né? Então, nós somos muita luz, mas dentro de nós também existem aspectos muito sombrios, onde precisamos, então, de Emera, que é a luz na escuridão. Olha só. Assim como dentro de Nyx, nós conseguimos enxergar o potencial para a luz, dentro de Emera nós também encontramos o potencial para o inverso, né? Para a escuridão. E essa é uma grande sacada do 2 de ouros, né? Que é o arcano que essas deusas estão sendo ligadas no tarô das deusas universais. Pois é o que a gente fala da complementariedade. É o que a gente fala da Minha filha passando engatinhando para não mostrar para vocês que ela chegou da escola. Ai, meus deuses. É o que a gente está falando sobre a complementariedade, né? Então, dentro do dia existe o potencial para a noite, dentro da luz existe o potencial para a escuridão, e dentro da escuridão existe o potencial para que a gente acesse a nossa luz, tá bom? Então,
Nix é associada também ao nosso eu profundo, exatamente por essa questão da gente acessar coisas mais profundas dentro de nós. Seja essas coisas emoções, pensamentos, ou até mesmo coisas aí desconhecidas que a gente vai ter que trabalhar. O poder feminino ancestral, porque está ligado com o útero primordial. Ela é uma grande mãe, uma grande senhora, mãe de muitos filhos, né, muitas divindades. E essas divindades, como eu disse, se a gente for pesquisar, elas estão mescladas entre potenciais de vida e potenciais de morte, dizendo que Nix, ela é esse berço, da onde a gente vem, mas para onde a gente retorna. Não só no fim da nossa vida, mas todas as noites. Quando a gente acaba o dia, né? Acaba o nosso período com a deusa Êmera, nós vamos para os braços de Nix, né? Todas as noites, para acordar, né, do repouso do colo dela novamente para a gente começar um novo dia, né? A vida também é assim quando a gente vai para a morte, quando a gente vai para os colos de Nix, definitivamente lá com ela, né? Então é o poder do útero, o poder da vida, da morte, do renascimento que existe em grandes deusas mães. E o útero, ele é o quê? Ele é escuro, né? O útero, ele tem todo esse potencial de vida, mas é o receptáculo criador que é escuro para que depois venha a luz, para que depois venha a vida. Então, Nix é uma deusa que também vai representar essa questão do poder ancestral feminino e, obviamente, desse poder de deusas negras. Deusas negras no sentido de levar nos levar, né? Levar-nos até a nossa própria escuridão. Por isso que elas são deusas negras, mães negras, algumas, no caso de Nix, né? No caso de Nix, ela é uma das senhoras negras que nos levam até a nossa escuridão. Também a escuridão de outras pessoas, outros lugares, né? Por quê? Porque ela também é uma senhora da magia, ela também é uma senhora dos oráculos, das predições, das adivinhações, daquela que vem dizer aquilo que ainda não aconteceu, o dia que ainda não chegou. Então ela também está muito ligada com isso. Esses são alguns atributos que a gente consegue aprofundar muito mais o estudo dessa deusa, viu, pessoal? Pois aqui a gente tem muitas dicas de que talvez ela fosse realmente em alguma cultura anterior uma deusa muito maior do que isso que a gente conhece hoje. Resumido aqui. Tá bom, meu bem, meu povo? Agora a gente vai falar de Êmera, que é quem? É sua filha. Emera ou Emera, né? Deve ter outros jeitos também de pronunciar este nome, mas eu particularmente não sei. Sempre falei Emera ou Emera, uma desses três, né? Quando a gente vai ver assim, na escrita grega, me soa mais ou menos assim, né? Bem, ela então é filha de Nix, uma das filhas. Ela é o dia, como eu já disse, né? Ela não é exatamente o sol, né? Quando a gente vai pesquisar e a gente encontra os atributos dela, a gente encontra muito do poder solar, porque ela é uma deusa solar. Mas ela não é uma deusa do sol como Apolo, por exemplo. Apolo, ele é o senhor do sol, do astro, né? Êmera não. Êmera, ela é a senhora das horas do dia. Logo, uma senhora dos ciclos também. Quando a gente vai pesquisar sobre Êmera profundamente, a gente percebe que ela é uma senhora que tem várias faces, pois existem várias Êmeras durante o dia. E aí, eles estão falando das várias horas do dia, né? Então, Êmera é uma senhora que tem várias faces. Ela passa por várias faces, várias de suas facetas e características durante um dia, né? Isso é muito interessante da gente fazer um trabalho com ela, ritualístico e de conhecimento, né? Traz bastante riqueza para a nossa pesquisa experiencial com as divindades. Então, Êmera, ela é a senhora do amanhecer, né? Não só das horas do dia, mas ela é uma senhora do amanhecer. Assim como Nix puxa sua carruagem de corcéis negros para que a noite, né, com o manto da noite, Êmera abre os portões para que Nix passe de noite, né? Mas ela puxa sua própria carruagem quando Nix volta para o Tártaro.
Então, ela é a senhora que tem a carruagem de cavalos brancos e ela é representada muito brilhante e com uma coroa de raio solar na cabeça. Ela não tinha um culto, né? Ela nunca teve um templo só para ela, porque ela era tida como uma deusa mais cotidiana. Então não existia um culto, um templo para ela, assim como existiu já para Nyx, né? Então a gente vê que Nyx tem essa proeminência, pois ela foi uma divindade mais forte, podemos dizer assim, né? Talvez, inclusive, vinda de um culto anterior à Grécia. Hêmera, ela é uma senhora que, como eu disse, não tinha um culto próprio, o culto dela era muito em lares, ou era um culto muito informal, pois era um culto cotidiano, né? E ela é a senhora onde, quando o céu tá... Sabe quando a gente olha bem de manhãzinha, lá pelas 5 horas da manhã? Quando a gente olha bem de manhãzinha e o céu, ele tá multicolorido, ele tá amarelo, ele tá rosa, ele tá um pouco azul. E aqueles brilhos dos raios solares entre as nuvens. Hêmera é esse momento. Tanto do amanhecer quanto do entardecer. Então, quando a gente olha de manhãzinha que o sol está nascendo e o céu tá daquele jeito maravilhoso, cheio de cores brilhantes, lembrem-se que é a carruagem de Hêmera que está passando no céu. Ela está puxando essa carruagem das horas do dia, da claridade, do brilho solar, para que Apolo reine no céu. E quando ao entardecer este evento acontecer também, é porque ela está abrindo, tirando a carruagem dela para que Nyx puxe essa carruagem da noite e do céu estrelado. Né? Então ela é esse momento, olha como ela é uma senhora dos ciclos. Entendem por que ela é retratada como uma senhora das horas diurnas, das horas do dia? Porque ela vem marcar momentos desses acontecimentos naturais. Né? Então, quando o sol está no pico, então temos Hêmera aqui nessa face. E quando está entardecendo, que já tem um sol seguido de vento, por exemplo, ou um sol seguido de nuvens. Então, cada uma era uma face de Hêmera, né? E eles iam, então, se aprofundando nas horas do dia. Então, por isso que era um culto cotidiano. Por isso que não existia um templo a essa deusa. Porque era ali no cotidiano deles, nas horas passando, que eles iam cultuando o conceito dessa divindade, essa deusa, né? E então ela é uma senhora dos ciclos, justamente porque ela vem marcar esses momentos do dia, né? E, gente, falando sobre elas e o Dois de Ouros, eu acho muito claro a ligação que existe, né? Entre essa mitologia e esse arcano, né? Ela é a alvorada e o crepúsculo, exatamente. Ela é a alvorada, o crepúsculo, ela é o pico do sol, ela é o descer do sol, ela é todos esses horários. Muito lindo, realmente, né? E olha que legal, fazendo e... como eu disse, repito novamente, ela é uma senhora dos ciclos, né? Também, não só as duas juntas personificam, eu acho isso curioso. Não só as duas juntas personificam os ciclos, mas Hêmera é a senhora dos ciclos durante o dia, né? Então, é interessante a gente perceber isso, pois Dois de Ouros fala exatamente da gente caminhar em equilíbrio e beleza por esses ciclos que aparentemente são opostos. E olha que legal quando a gente faz uma pesquisa de um tarô transcultural, que é um tarô que traz uma mitologia, um ensinamento diferente para nós, aliado ao significado do arcano, para que a gente aprofunde mais o significado de cada carta dentro da nossa cabeça. Porque a partir do momento que nós entendemos que Hêmera e Nyx, elas são mãe e filha que se complementam, pois uma contém a outra, a gente acaba entendendo uma das maiores lições do Dois de Ouros, que é o quê? Para você andar em equilíbrio entre os desafios da vida, você precisa entender que muitos desses desafios são pontas de uma mesma corda. São apenas extremidades de uma mesma coisa. E que a grande questão é você saber fazer esse jogo da complementariedade. Fazer esse jogo de saber caminhar entre as duas coisas em beleza, entendendo até mesmo aquilo que é desafiador
E muitas vezes não tentando lutar contra aquilo, tentando resolver, obviamente, mas não tentando lutar contra aquilo ou amaldiçoando aquelas fases ruins da sua vida, mas entendendo que isso vem para o aprendizado. E que vai ter momentos onde você vai estar só aprendendo à base da marretada. Mas vai ter momentos que você vai estar aprendendo na base do júbilo. E a beleza é você se encontrar no meio disso tudo, mas sabendo dançar com os ciclos. De que é necessário, às vezes, você passar pela noite, né? Você passar por Nix, para que você alcance o brilho de Êmera. Mas se a gente fica muito no brilho de Êmera o tempo todo no sol do meio-dia, cara, o que acontece? Muitas coisas ruins. É muita exposição à luz. A gente precisa também da noite, a gente precisa também do descanso, a gente precisa também de Nix. Então, a gente saber caminhar, né, nesse equilíbrio e ver a beleza também. Porque Nix e Êmera são deusas complementares, pois além de serem mãe e filha, são deusas que representam e caracterizam fenômenos naturais. A noite e o dia, as horas que se passam até chegar em um, as horas que a gente tem que esperar até chegar em outro. Quais acontecimentos naturais marcam essas horas, essas fases, esses ciclos? Então é a gente ver a beleza. Olha que bonito que é isso. É a gente ver a beleza dessa transição. Observar com olhos divinos essa transição, né? E dessa maneira a gente consegue caracterizar e concretizar muito bem na nossa vida o 2 de ouros, que é caminhar com beleza e equilíbrio entre os opostos complementares que vão se materializar na nossa vida, porque vão se manifestar na nossa vida o tempo todo. Mas a forma como você permite com que isso afete o seu eu interior e as suas emoções, olha, lembra que a gente agora vai tirar um pouquinho do simbolismo do tarô das deusas universais para voltar no simbolismo clássico. Lembra, se você permitir que as suas emoções, o mar lá, olha, lá no fundo com os barquinhos, se você permitir que as suas emoções te levem, você pode se desestabilizar na dança e perder o passo. Então, o nosso mar ele tem que estar calmo, as nossas emoções têm que estar calmas para que a gente concretize no plano da matéria em equilíbrio e beleza. Porque estamos falando novamente do naipe de ouros, concretização, materialização, aquilo que temos de palpável. Então precisamos exercitar essa dança com os opostos, que o 2 de ouros vem falar para nós. É interessante notar que esse ensinamento da dança com os opostos, ele também é um ensinamento do arcano 14, a temperança. Mas a temperança ela é um arcano difícil à primeira vista, né? E por isso que eu gosto de falar que os arcanos menores são os fofoqueiros. Porque, a exemplo do 2 de ouros, temos aqui um mini pedacinho da temperança para que a gente entenda melhor e de forma mais aprofundada alguns mistérios maiores, arcanos maiores. Ok, pessoal? A última coisa é fazendo com o nosso caminho uma ligação, né? Nossa vida, só para a gente arrematar rapidamente. Na nossa vida é exatamente isso, né, meu povo? Exatamente isso, assim, não existe escapatória, né? Não tem como a gente fugir dos desafios da vida, não tem como ninguém está ileso, né? Das ações dos opostos na nossa vida. Mas se a gente for ficar só se lamuriando o quanto a vida é injusta conosco, o quanto nós sofremos pelas coisas que sofremos, nós vamos cair no negativo do 2 de ouros. E a gente não vai conseguir se movimentar de jeito nenhum. Para nada na vida. Então, a gente precisa, sim, aprender os passos da dança da vida. Só que a gente só vai aprender, às vezes também, quando a gente entende que nós também somos uma dança interna muito louca. E que às vezes a gente não está muito equilibrado, a gente não está andando em beleza e em equilíbrio dentro de nós. Como que a gente vai materializar isso no plano material de terra, gente? É exatamente por isso que o autoconhecimento é importante,
que o processo terapêutico é importante, que o processo terapêutico que inclusive o tarô inteiro traz para que a gente fique bonitinho para aprender exatamente o que ele quer falar para nós. Nós, como pessoas espiritualizadas, pessoas que têm conhecimento sobre assuntos diversos, nós que trabalhamos em religiosidades, filosofias e espiritualidades diversas e diferentonas, nós devemos saber também caminhar em beleza entre esses opostos, porque sabemos que nada em excesso é bom e que nenhum dos dois extremos, nem escuro demais, nem claro demais, nem solto demais, nem preso demais, nenhum dos dois extremos é bom. A questão é o caminho do meio, é o equilíbrio. Não é mesmo, meu povo? Esse é um dos maiores ensinamentos desse arcano maravilhoso do naipe de ouros. 2 de ouros. Ok, meus amores, muito obrigada por quem assistiu, por quem esteve presente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam que lá no canal da Caixa da Bruxa no YouTube tem o vídeo anterior a esse, Ais de Ouros e Deusa Fortuna, assim como os outros também desta série, que são os Arcanos Maiores e outras deusas, e também outros conteúdos lá para vocês maratonarem no Pandora Flix. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um joinha, um coraçãozinho aí, recomendem para quem vocês acham que vão gostar e deixem um comentário para me deixar muito, muito feliz. Na semana que vem a gente volta aqui, terça-feira de manhã também, com 3 de ouros e a deusa, não sei qual é a deusa, então fiquem de surpresa para vocês. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.